Você que está assistindo online aí, compartilha com o máximo de pessoas que você puder uma palavra de Deus para os corações aí. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também o suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco nessa noite, ministra ao nosso coração, que nós possamos sair daqui cheio da Tua presença, cheio da Tua graça, aprendendo mais da Tua palavra, aprendendo mais daquilo que o Senhor tem para nós. Nesse último dia de série, eu tenho certeza que o Senhor vai direcionar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, como nós temos ministrado em todos os cultos, fato é, Deus é um Deus que nos ama, amém? Quantos creem que Deus nos ama, amém? Pregue comigo em nome de Jesus, vamos junto até o final. Deus é um Deus que nos ama e Ele expressou o seu amor por nós em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. A expressão de amor é entregar o seu Filho na cruz por nós. Deus começou lá em Gênesis, quando Abraão e Isaac estão subindo para o monte. Isaac fala para Abraão: pai, nós já temos aqui o cutelo, nós já temos a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E a primeira vez que vai aparecer a expressão Deus proverá, Jeová Jirê, é a primeira vez que vai aparecer a palavra provisão. Deus há de prover, Deus vai trazer, Deus vai fazer. O nosso Deus é um Deus que provê em todas as coisas. Eu não sei se você percebe isso, mas muitos de nós aqui em algum determinado momento da vida dissemos: se passar dessa data, se passar desse dia já era, minha vida está arruinada, vai dar tudo errado, eu preciso urgentemente de uma provisão de Deus, um milagre de Deus, porque se passar desse dia, já não tem mais o que fazer. Você já disse isso 1, 2, 1000 vezes, e todas as vezes, Deus proveu, sim ou não, igreja? Deus proveu todas as vezes. Deus proveu na multiplicação dos pães. Deus proveu quando o povo clamou e Deus fez cair pão do céu. Quando o povo clamou, a terra gerou carne. Quando o povo clamou, saiu água da rocha. Deus proveu, porque eles andaram 40 anos no deserto e nenhuma das suas vestes se decompôs. Deus provê. Deus é um Deus de provisão. A Bíblia está repleta de milagres de provisão. A Bíblia está repleta de situações onde Deus é um Deus de amor. Filipenses capítulo 4, verso de número 19 vai dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus, Ele suprirá todas as vossas necessidades. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus que cuida de nós. A pergunta que eu faço para você é: por que então muitos de nós não estamos vivendo esse momento de provisão? Muitos de nós não estamos recebendo esse momento de provisão, porque muitos de nós ainda não estamos recebendo da parte do Senhor aquilo que na nossa cabeça era o que nós estávamos precisando. Então, durante essa série nós construímos que existem princípios na palavra. O primeiro princípio que nós falamos é sobre a gratidão. A gratidão a Deus vai gerar a multiplicação daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Porque Deus levantou os olhos para o céu e deu graças aos pães. E quando Ele deu graças, o partiu, Ele entregou na mão dos discípulos. E ali naquele momento, no momento a qual eles distribuíam os pães, há o milagre da provisão. Então nós precisamos aprender. Essa série é para te ensinar que tem muita coisa que você ainda não está vivendo, tem muita coisa que você não está acessando, tem muita coisa que você ainda não está vivendo em Cristo Jesus, porque não cumpre os princípios da palavra. Não adianta você chegar aqui, levantar a mão no culto e achar que vai acontecer. Você precisa entender que existem coisas que só vão acontecer se eu cumprir com os princípios que a palavra está liberando sobre a minha vida. Se eu não cumpro com o princípio de santidade, não adianta eu achar que Deus fará maravilhas na minha vida. Se eu não abandonar o pecado,
Não adianta eu vir aqui levantar as mãos e falar: Senhor, Ele vai dizer no último dia: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então a Bíblia ela é repleta de promessas que só vão se cumprir e só vão ser realizadas na nossa vida a partir do momento que nós cumprirmos com princípios. Repita comigo: princípios. Mais uma vez, princípios. Princípios são chaves que abrem portas, que liberam promessas sobre as nossas vidas. Se você honrar o teu pai e tua mãe, a Bíblia vai dizer que se prolongará os dias da sua. Ou seja, esse texto, ele não está simplesmente fixado somente para a igreja evangélica. Esse texto está relacionado à terra, porque tudo que é princípio está relacionado à terra. Tudo que o homem plantar, o homem vai. Princípio. Ah, eu não creio na palavra de Deus. Tudo bem, planta banana e fica esperando nascer uva. Não vai acontecer. Porque o fato de você não crer não anula aquilo que existe. Eu não creio nas leis de trânsito aqui da nossa cidade, do Brasil. Eu não creio, não importa. Se você desobedecer, você está quebrando os princípios da lei de trânsito. Então não é sobre se eu creio ou não, é sobre obediência. Repita comigo: obediência. Todas as vezes que eu obedeço um princípio, eu abro uma porta que libera uma promessa de Deus sobre a minha vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então existe mais um princípio que eu quero trabalhar com você. Repita comigo: Deus, mais forte, Deus não entregará na sua mão se você não tiver governo sobre aquilo. Deus não vai te entregar algo na tua mão se você não governa bem aquilo que Ele está te entregando. Existe um versículo na Bíblia que diz assim, ó: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os... Está errado, não existe esse versículo. E muitos de nós acreditamos que Deus vai fazer porque nós, do nosso jeito fraco, simples, humilde, devemos, porque Deus vai nos capacitar. Irmão, se você não trabalhar, se esforçar, estudar para estar aqui em cima, não pense que vai subir aqui e Deus vai usar, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não. O princípio de Deus eu só entrego na mão daqueles que têm governo sobre aquilo que eu entrego. Porque o reino de Deus não é para qualquer pessoa chegar fazendo o que quiser fazer. Não, o reino de Deus é um reino ordenado. Existe uma hierarquia no céu. Os anjos se prostram em adoração ao Rei da Glória. Então não adianta a gente achar que vai fazer de qualquer jeito, porque Deus capacita e vai fazendo, vai dando glória, que as coisas vão acontecendo. Não, existe um princípio. E quando se trata de recursos, quando se trata de dinheiro, Deus não entrega dinheiro e recursos do céu na mão daqueles que não governam bem sobre as coisas que pertencem. Se você não governa bem sobre a tua casa, não peça às nações. Se você não governa bem e não arruma a sua cama, não peça para Deus te dar a África. Deus não vai te entregar a África enquanto você não aprender a governar sobre a sua cama. Se você não consegue governar sobre a louça que está na tua pia, não peça para governar um ministério. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós que lideramos e conduzimos a casa do Senhor, precisamos estar governando bem a nossa casa. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Então eu preciso tirar às vezes do teu coração um romantismo que foi gerado pelo Evangelho. Frases de efeito que foram construídas dentro de nós, que tem impedido a gente de acessar aquilo que é nosso, que tem travado a igreja, que tem impedido nós de vivermos algo extraordinário. Deus é um Deus que gera provisão na nossa vida, sim ou não, igreja? Só que nos foi ensinada a teologia da prosperidade, foi nos ensinado algumas coisas que perverteu um princípio bíblico. E não é porque perverteu o princípio bíblico que eu devo anular o princípio bíblico. Deus ainda continua realizando milagres, Deus ainda continua abençoando, Deus ainda continua curando, Deus ainda continua fazendo milagres e maravilhas. Quantos creem nisso, amém? Por exemplo, abra a palavra do Senhor, Lucas capítulo 19, para que não fique nas minhas palavras. Verso de número 15 ao verso de número 26. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro. Repita comigo: dinheiro. Mais uma vez, dinheiro. A fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu outras 10. Muito bem, servo bom, respondeu o Senhor, por ter sido fiel no pouco, governe. Repita comigo: governe.
Mais uma vez, governe. Ele vai governar sobre 10 cidades. O próximo. O segundo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Ele vai governar sobre 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina. Eu a conservei guardada em um pedaço de pano. Tive medo, porque o Senhor é um homem severo. Aí retira o que não depositou e colhe o que não semeou. O Senhor respondeu: eu o julgarei com as suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então por que você não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Em seguida disse aos que estavam ali: tomem dele a mina e deem-na ao que tem. Ao que tem? Próximo versículo. Senhor, disseram, ele já tem 10. Pode parar aí. Você percebe que na minha cabeça humana e na sua cabeça humana, se nós temos um coleguinha que tem 10 cidades governando, nós temos um outro coleguinha que tem 5 cidades, nós temos um outro coleguinha que era para governar sobre uma cidade, mas esse coleguinha fez algo errado. Na nossa cabeça humana, pega para esse aqui que tem 1 e entrega para quem tem 5, sim ou não? Vocês vão pregar comigo? Vocês estão aí, amém? Justiça, vamos colocar na cabeça. Não era mais justo entregar esse aqui na mão desse aqui? Sim ou não? Pô, aí um tem 10, outro tem 6, fica legal, sim ou não, igreja? Fala, pô, bacana, né? Eu acho justo, todo mundo aqui está de acordo comigo, que se fôssemos nós íamos pegar daquele que tem 1 e falar assim, ó, tô para você que tem 5, porque aí você vai ficar com 6 e não vai ser tão injusto, porque você tem menos. E na nossa cabeça, quem tem menos é quem deveria ganhar. Na nossa cabeça, quem tem menos é quem deveria receber. Por quê? Porque Deus vai capacitando os escolhidos dele, Deus vai dando graça e vamos caminhando. Mas a Bíblia vai dizer que ele pegou desse que tinha 1 e entregou na mão do que tinha 10. Aqui existe um princípio da parte de Deus que você precisa entender. Deus não vai entregar nada na sua mão se você não tiver capacidade administrativa daquilo que Ele está te entregando. Muitas pessoas não estão vivendo a provisão de Deus nas suas vidas porque não tem capacidade de administrar o pouco que tem. Era para você falar, aleluias, entendi, agora eu vou administrar bem. Você quer começar a viver a provisão de Deus na sua casa, na sua vida e na sua família? Administre bem o pouco que tem na sua mão. Porque em algum momento os céus vão olhar para você e vão falar assim, entrega na mão dele. Por quê? Não, o mais justo é entregar na mão daquele que tem pouco. Não, o céu não trabalha dessa forma. O céu trabalha com aquele que governa bem, aquele que administra bem, aquele que entendeu o princípio. Esse entendeu o princípio do governo. Entrega na mão dele. Por quê? Porque ele está cuidando, ele está fazendo, ele me serve, ele é fiel no pouco, eu vou colocar ele no muito. Os céus não olham como nós olhamos. É por isso que muitos de nós não estão vivendo grandes coisas na presença do Senhor, porque levamos as coisas de Deus de qualquer forma. Não se assuste, preste atenção, quando alguém chegar dentro de uma igreja e começar a fazer coisas que era para você estar fazendo há muito tempo e não está fazendo. O reino de Deus não te olha como coitadinho. Ai, vamos dar oportunidade para o fulano, porque já está aqui há 10 anos. Não vamos dar oportunidade para quem está chegando agora. Os céus liberam a oportunidade sobre aqueles que têm boa administração e governo. Pastor, quem que é esse cara que está lendo a Bíblia aqui todo e fazendo oferta aqui toda quarta-feira? Ele é o Marcos, acabou de se formar no último start, é isso, Marcão? Foi no último, né? Está aqui fazendo oferta. Por quê? Porque aprendeu a administrar, aprendeu a governar, se posicionou naquilo que Deus tem para a vida dele. E quando alguém se posiciona, o céu libera. Irmão, de verdade, essa série era para você estar anotando e se alimentando de uma forma desesperada. Porque aqui eu estou te ensinando como que Deus faz. Pastor, como que a casa do pai, que tem 5 anos, chegou onde chegou? Não é... Como é possível? Qual que é a estratégia, irmão? Princípio, cumpra princípios, se estabeleça no princípio. Deus honra princípios, Deus caminha com quem honra os princípios da vida dele, do reino dele, da casa dele. Aqui o texto está dizendo, o rei voltou, e quando ele voltou, ele encontrou. Havia um que tinha administrado bem, porque você foi fiel no pouco, você não vai ter 10, agora você vai ter 11. Eu vou te tirar de quem não tem, vou entregar na sua mão.
Irmão, hoje a terra está propícia para nós vivermos isso, porque as pessoas não querem acessar aquilo que tem no reino de Deus. E os dons de Deus, João capítulo 4, os olhos do Senhor estão procurando. Se Ele está procurando, irmão, é porque está difícil de achar. Você só procura algo que você tem que fazer muito esforço, porque sumiu em algum momento. Quem aqui já procurou a chave de casa, ou a chave do carro, ficou procurando, dá um trabalho, sim ou não? A Bíblia está dizendo, o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, está difícil de achar. O Senhor está procurando aqueles que governam bem sobre as finanças, aqueles que governam bem sobre a sua casa, aqueles que governam bem sobre as coisas do reino. E a esses que governam bem, o Senhor derrama autoridade, o Senhor derrama provisão. Gênesis capítulo 41, verso de número 33. A Bíblia vai falar sobre a história de José do Egito. O pastor Igor pregou sobre isso aqui nessa série. Eu quero só dar uma pincelada. Verso de número 33. Por isso, Faraó, procure um homem criterioso e sábio, e encarregue-o de administrar a terra do Egito. O faraó também deve nomear supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher todo o mantimento que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de grãos, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque de mantimento servirá de reserva para os 7 anos de fome que virá sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Aqui José está dando uma instrução de governo para o faraó. A Bíblia vai dizer que o faraó, olhando para todos aqueles que estavam dentro do seu palácio, disse: não há nenhum homem como esse homem na terra. Os céus se abrem, irmão, e começam a sinalizar sobre a vida de José. E a provisão de Deus vem sobre a vida dele. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Irmão, está tudo bem se você quiser ser um cristão que vai passar por essa terra, vai viver uma mesmice, acordar para trabalhar, para comer, para ter uma vida simples, para caminhar, para trabalhar, para comer, para trabalhar, para acordar, para trabalhar, para comer. Se você quer viver os poucos dias que você tem nessa terra dessa forma, amém. Eu decidi viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida nessa terra. E eu estou dizendo: Senhor, eis-me aqui, me ensina a administrar aquilo que é teu, me ensina a administrar bem aquilo que o Senhor deseja sobre essa terra. Aonde quiseres que fores, eu irei. Aonde o Senhor quiser me colocar, me coloque, que eu farei. Me ensina a governar sobre aquilo que é teu. Eu não quero ser aquele que vai falar: eu escondi o seu tesouro, eu escondi o dinheiro, eu tive medo de fazer, eu tive medo de avançar. Não, eu quero ser um daqueles que eu posso não chegar nos 10, mas eu quero ser o cara que chega nos 5. Eu quero que Jesus olhe para mim e fale assim: o moleque é esforçado. Ei, anjos, derrama sobre a vida dele, porque é isso que o Senhor fez na vida de Neemias. Neemias, quando soube do caos que aconteceu na cidade de Jerusalém, ele disse: não, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém precisa reconstruir os muros caídos da cidade de Jerusalém, alguém precisa se levantar. Senhor, olha para mim, eis-me aqui. E a Bíblia vai dizer que o rei entregou todos os recursos necessários para reconstruir o templo, e Neemias se tornou governador na sua época. Não fique achando que Deus vai escolher, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Não fica caindo nessas conversas. Se você não for trabalhar, estudar, se esforçar, aprender sobre administração financeira, se esforçar para entender sobre gestão, se você não se esforçar, não fique esperando que Deus vai ficar derramando coisas sobre a sua vida. Nós precisamos nos preparar para receber aquilo que Deus tem para nós. Se prepare para receber aquilo que Deus vai começar a derramar sobre a cidade de Campinas, aquilo que Deus vai começar a derramar sobre a nossa nação. O mundo pode estar em caos, o governo pode estar em crise, o ovo pode estar 35 conto, não tem problema. Deus vai derramar de um recurso, de uma sabedoria e de provisão sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Mas se prepare. Se prepare. Se prepare orando, se prepare jejuando, se prepare buscando. Se você não tem governo sobre as palavras que saem da sua boca, você acha mesmo que Deus vai depositar recursos nas suas mãos? Se você não tem governo sobre a sua sexualidade, sobre os seus impulsos sexuais, você acha mesmo que Deus vai depositar as riquezas da terra na sua mão? Se você não governa sobre o pecado que tenta te destruir todos os dias, Deus não vai derramar
recursos. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Nós precisamos aprender a governar sobre o dinheiro. Lucas capítulo 14, verso de número 28 ao verso de número 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para construí-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então todos aqueles que desejam construir algo no reino de Deus, a Bíblia está dizendo: senta e calcula o risco. Você quer começar algo? Senta e calcula. O reino de Deus, ele é muito mais racional do que emocional, irmão. Eu não tenho nada contra os movimentos que nós fazemos. Eu amo os movimentos. Eu amo quando nós choramos e caímos na presença de Deus. Eu amo quando nós ficamos cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, e pulamos e choramos. Eu sou apaixonado por isso. Mas uma coisa você precisa entender: oferecei o vosso culto racional a Deus. O Evangelho é mais sobre entendimento do que emoções. Você quer fazer algo no reino de Deus? Calcule os riscos. Quer construir algo na presença do Senhor? Calcule. Deus não vai entregar algo na sua mão, sendo que você gasta mais do que você ganha. Se você não tem boa gestão financeira com aquilo que é seu, como é que Deus te dará aquilo que não é seu? Alguém acha para mim na Bíblia aí, Lucão? Se eu não me engano, está em Lucas. Ele vai dizer: se vocês não administram bem aquilo que não é de vocês, como acha que Deus dará outras coisas para vocês? Alguma coisa do tipo aí. Se vocês acharem, vocês me falam aí, coloca no telão. Então, como é que você quer que Deus derrame provisão sobre a sua vida, sendo que você gasta mais do que você ganha? Irmão, a primeira coisa que tem que fazer é uma gestão financeira. Você precisa aprender a administrar. Se você não está administrando bem os recursos a qual Deus está te dando, não fique na expectativa de Deus entregar mais, porque Deus não é banco, amém? O seu dízimo não é os 10% do garçom. Deus não é um banco, a igreja não é um cofre. Quantos aqui acharam aí? Que isso, quem falou isso? É o Vince. Chat GPT, aleluia, coloca para mim. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. É esse? Pode passar o próximo? Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Ou seja, se vocês não são fiéis para governar sobre o apartamento a qual vocês alugaram, a casa a qual vocês alugaram, que não é de vocês, quando é que vocês acham que Deus vai entregar aquilo que realmente é para ser de vocês? Se você aluga um carro de uma empresa, de algum lugar, e você detona o carro, se você tem o carro da tua empresa, a qual a empresa fornece para você dirigir, e você passa na lombada a milhão destruindo o carro porque não é seu, você acha mesmo que Deus vai te entregar algo para ser seu, as verdadeiras coisas nas suas mãos? Se você não governa bem sobre aquilo que Deus está te entregando, não fique achando que Deus é um cofre, irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, amém? Porque tem muitas pessoas que às vezes vêm, se ajoelham: Senhor, realiza um milagre financeiro na minha vida. E Deus vai dizer: mas eu já te dei tantos e você desperdiçou. Eu já fiz tantas coisas na sua vida, você jogou o dinheiro no lixo, você jogou as coisas fora, você não cultivou. Digamos que nós somos aqui vários empresários, e nós estamos reunidos e tipo Shark Tank, entendeu? Os tubarãozão, tudo sentado. Aí vem alguém que a gente sabe que não tem uma boa administração, gasta tudo errado, tá com o nome todo ferrado, não tem ideais, não consegue avançar, nada. Você acha mesmo que nós vamos pegar todo o dinheiro que nós temos e falar assim: vamos lá, nós vamos investir nesse cara, nós vamos investir na loja desse menino, dessa menina? Nós não vamos fazer isso, porque essa pessoa demonstra sérios problemas com a administração daquilo que é dela. Ela não vai administrar bem aquilo que é meu. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, irmão, sinceramente eu preciso falar para você: se você não paga bem as suas contas, se você deve quando compra, se você não paga a quem você está devendo, não adianta levantar a mão dentro da igreja e pedir uma provisão a Deus. Casos de exceção, porque hoje a gente tem que fazer isso, porque senão vai parecer que a gente é injusto.
Se você está passando por um momento delicado da tua vida, está passando por um desemprego, um acidente financeiro aconteceu, amém? Mas eu estou pregando para pessoas que não é nesse perfil de estar desempregado, passando por uma situação difícil, um momento desesperador, algum problema na família, amém? Eu estou falando de pessoas que estão vivendo uma vida comum, uma vida normal, caminham por essa terra e não administram bem aquilo que é delas. Então a gestão, ela precisa haver. Não existe provisão quando nós não somos, por exemplo, honestos com as pessoas. Compra e não paga. Pede emprestado e não paga. Joga no jogo do tigrinho, não prospera. A Bíblia vai chamar essas pessoas como saquitel furado, onde você coloca o dinheiro e sai por baixo. Não prospera, irmão. Mentira, calúnia, não prospera. Não fique na expectativa de que Deus vai fazer um milagre, sendo que você está devendo às pessoas. Não fique na expectativa de que Deus vai prover sobre a sua vida, sendo que você já caluniou, ou foi uma pessoa ruim, com outras 10 famílias que passaram na sua vida. Mas hoje em dia a gente acredita que mudar de igreja resolve o problema. Eu vou mudar de igreja, estou devendo para 10 famílias dessa igreja, eu mudo de igreja, Deus vai fazer tudo novo. Não, volta lá e paga o que você deve. Porque a Bíblia vai dizer que quando Zaqueu tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele bate no peito e diz: se existe alguém que eu defraudei, eu restituirei 4 vezes mais. Porque quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, não defrauda, não rouba, pelo contrário, trabalha. Pastor, estou devendo e eu não sei como pagar, eu não tenho condições de pagar. Ligue para a pessoa e diga: estou devendo, e eu me comprometo a mandar R$20 para você por semana. Mas irmão, se você não pagar as suas dívidas, você não vai prosperar. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Não adianta. Não adianta, você está quebrando princípios. Você está indo contra a palavra de Deus. Provérbios 10, verso de número 2: os tesouros de origem desonestas não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Não adianta, aquilo que você adquire de forma desonesta não prosperará, não avança. Então a maneira a qual você lidar com o dinheiro e a maneira a qual você administra o dinheiro vai definir se Deus vai derramar provisão financeira sobre a sua vida ou não. A maneira a qual você administra, a maneira a qual você cuida dos recursos, vai definir o derramar da provisão de Deus sobre a sua vida nessa área financeira. Então, falar sobre dinheiro é muito mais racional do que emocional. Então não acredite em pastores, profetas ou pessoas que se levantam no meio das igrejas e digam: Deus vai derramar sobre a sua vida e vai fazer. Eu vejo dinheiro, eu vejo provisão, eu vejo. E aí todo mundo pula, uou! E todo mundo se arrepia. Mas se você for na origem de todas as coisas, não são gratos. Quem não é grato não recebe. Quem não é generoso não recebe. Quem não governa não recebe. Quem não tem gestão não recebe. Vocês estão entendendo, sim ou não? O evangelho é muito mais racional do que propriamente emocional. Nós precisamos entender: se você não dizima, e se você não tem governo nem de tirar 10% daquilo que ganha e entregar no reino de Deus, pastor, você vai falar que eu não vou prosperar, você vai falar que eu vou ficar pobre, você vai falar que eu não vou crescer financeiramente, etc e tal. Eu só estou falando que se você não governa, irmão, sobre 10% que entra na sua conta, tem alguma coisa errada com você. Nós precisamos aprender a governar sobre aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E a última coisa para nós finalizarmos: provisão é algo que Deus nos dá a uma visão. Você quer receber a provisão de Deus na sua vida? A sua visão precisa estar alinhada com a visão de Deus. A sua visão precisa estar alinhada com a visão dos céus. Todas as vezes que a sua visão estiver alinhada com a visão de Deus, Deus manda a provisão em prol a visão. É em prol aquela visão. Quando Neemias chora e começa a falar com Deus
sobre uma cidade que estava destruída, sobre Jerusalém, sobre a nação a qual Deus ama. Quando Neemias começa a chorar, a Bíblia diz que ele vai e encontra o rei, e nunca esteve triste diante do rei. O rei percebe a tristeza no coração dele, então ele vai e faz um pedido ao rei. Neemias 2, verso de número 7 a 8. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira para fazer batentes para as portas da cidadela que fica junto do templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Todas as vezes que você tem uma visão alinhada com a visão do reino de Deus, a provisão de Deus chega. A provisão de Deus vai chegar sobre a sua vida. Alinhe a sua visão com a visão de Deus. Como foi ministrado aqui: eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Senhor, mas quando nós fizemos isso? Vocês fazem isso quando fazem pelos meus pequeninos. E a provisão em prol a visão. Tudo aquilo que você for fazer para você, para o seu querer, muitas das vezes não dá certo. Mas quando você decide fazer em prol a visão do Senhor, a graça de Deus é derramada. Olha que interessante. Ele vai dizer assim, ó: eu preciso de madeira para fazer os batentes das portas da cidade, que fica junto do templo, para os muros da cidade. Ou seja, eu preciso de madeira para fazer as portas, para fazer os muros, e para a residência que eu irei ocupar. Quando você vive na visão de Deus, o recurso que é liberado do céu supre a casa, o reino, as pessoas ao seu redor e a sua vida também. Quando você pede só para você, só para a sua vida, só para o seu querer, as coisas não são liberadas. O livro de Tiago vai dizer: vocês pedem, mas pedem mal, porque pedem para os seus próprios prazeres. Irmão, você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Se você entender que todas as vezes que você se colocar na brecha, todas as vezes que você clamar por recursos para o reino de Deus, Ele vai mandar para as portas da cidade, Ele vai mandar para os muros da cidade, mas Ele também vai mandar para a sua residência. Entra tudo no bolo, entra tudo junto. E de repente, quando você vai ver, o próprio reino de Deus está sendo algo abençoador na sua vida. De repente, quando você vai olhar, a resposta do milagre que você tanto precisava veio no momento a qual você alinhou a sua visão com a visão de Deus. Tem muitas pessoas que não estão recebendo provisão, porque a sua visão não está alinhada com a visão de Deus. Eu tenho certeza, irmão, que Deus nos trouxe e nos levou a construir essa série, porque quando nós entramos na visão que Ele tem, as coisas começam a acontecer muito rápido. A Bíblia vai dizer que Neemias reconstruiu uma cidade em 52 dias, porque estava na visão de Deus. Deus pode mudar a tua vida financeira em 2 dias, 3 dias, 10 dias. Entra na visão dEle, acessa a visão dEle, veja o que Ele está vendo, atente os seus ouvidos para ouvir aquilo que Ele está dizendo e os seus olhos para ver o que Ele está vendo. Muda a sua rota. O dia que a sua empresa for para suprir a visão de Deus, vai sobrar para construir as portas, para construir os muros, e vai sobrar para a tua empresa também, vai sobrar para a tua residência.
O dia que a tua casa se prostrar diante de Deus, para seguir a visão que Deus tem, a provisão de Deus vai descer. O dia que o teu coração estiver inclinado para a visão de Deus, desce a provisão. Quando José se levanta no Egito e diz: levante homens que são capacitados para exercer governo, etc, e tal. Dali vem a provisão de Deus sobre a vida dele. Ele é escolhido, porque existia uma visão sobre a terra. José entrou na visão de Deus. Quando Daniel estava na Babilônia, todos estavam comendo a comida dos reis. Ele disse: eu não quero comer a comida dos reis. E Deus provisionou para ele saúde. Deus provisionou para ele que enquanto ele comesse aquela comida, ele não seria fraco, ele não passaria por necessidades, ele não teria fraquezas no corpo, seria mais forte do que todos os outros. Deus é um Deus de provisão, mas é necessário você entrar na visão dele. Use os teus negócios para poder cuidar de pessoas. Use os seus negócios para poder abençoar vidas. E quando você for ver, vai sobrar madeira para a tua casa também. Use as tuas capacidades, a tua estratégia, a tua performance, tudo aquilo que você carrega para abençoar a vida de pessoas. E enquanto pessoas forem abençoadas do teu lado, é impossível que a bênção de Deus não venha até você. Mas quando você pede para você, quando é para o seu desejo, quando é para as suas vontades, pedem mal, por isso não recebem. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Pastor, eu quero entrar hoje na visão de Deus para mim. Eu quero acessar a visão de Deus. Há um tempo atrás, nós estávamos ajudando uma igreja. E quando eu fui pregar nessa igreja, Deus falou assim: entre na minha visão para esse lugar. Essa igreja precisa de recursos. E a minha visão para esse lugar é que eles precisam da sua ajuda para pagar o aluguel. Você vai pagar o aluguel deles. Eu mandei mensagem para o Vince, falei assim: Vince, eu vou fazer uma loucura aqui. A gente precisa pagar o aluguel aqui da igreja. Mas na minha cabeça o aluguel era R$700 do espaço. E eu enchi o peito falando assim: vou pagar aluguel, vai dar tudo certo, aleluia, 700 conto, vai dar certo. Quando eu perguntei para o rapaz quanto era o aluguel, ele falou: pastor, é 1.300 o aluguel aqui. Eu falei: meu Deus. Naquela semana, nós pagamos o primeiro aluguel. E naquela semana, nós precisávamos pagar a primeira parcela do som, que era R$8.000 aqui. Nós tiramos R$1.300 da conta para poder provisionar sobre um lugar, porque nós decidimos entrar na visão de Deus. Mas quando chegou a data de pagar a nossa parcela, nós não tínhamos. Falei: Deus, eu peguei o que eu tinha e dei naquela igreja que o Senhor pediu. E agora, o que nós vamos fazer? Naquele dia, 2 famílias da igreja, por uma forma milagrosa, foram abençoadas. Entrou uma oferta durante a tarde de R$7.000, e entrou uma outra oferta de 900 e poucos reais. É isso, né, Vince? Complementou com o que a gente tinha, e a gente conseguiu pagar a parcela de R$8.000 do som. Era para você estar dando um glória a Deus muito mais forte. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que todas as vezes que você decide entrar na visão de Deus, Deus manda a provisão para a sua vida. Todas as vezes que você decide participar daquilo que Deus está querendo fazer. Porque eu não sei se você sabe, mas é o Espírito Santo de Deus que opera no nosso meio. Nós só somos cooperadores de Cristo Jesus. Se hoje você decidir parar, e se toda a terra decidir parar, o Evangelho ainda continuará sendo pregado. O Espírito Santo ainda continuará convencendo os corações do pecado, da justiça e do juízo. Porque existe uma visão estabelecida sobre a terra nesse momento. E eu não sei se você consegue entender, mas são poucos aqueles que querem entrar na visão de Deus. A Bíblia vai dizer: e Enoque andou com Deus e já não era mais o mesmo, porque Deus o tomou para si. Aprenda uma coisa, irmão: é você que tem que entrar na agenda de Deus, e não Deus entrar na sua agenda. Enoque andou com Deus e não Deus andou com Enoque. É você que se movimenta em prol a visão dele. É você que anda na visão dele. Quando você anda na visão dele, a provisão é liberada sobre a tua vida. E numa simples oração, Deus derrama sobre a tua vida.
Numa simples oração, Deus faz. Numa simples oração, Deus realiza. Eu quero contar um testemunho aqui que eu estou sentindo de falar desse testemunho. Mas não significa que o meu testemunho é maior ou melhor do que o de alguém. A Daí deu um testemunho aqui hoje. Não meça a espiritualidade por tamanho de bem. Eu estava falando com Deus e todo mundo sabe, eu tenho um carro. E esse carro bebe muito. E eu comecei a orar, a falar com Deus. Falei, Senhor, eu preciso de um carro mais econômico, eu preciso de um carro menorzinho, um carro mais barato, para eu poder fazer as coisas. Se eu precisar ir num hospital, se eu precisar fazer uma visita, se eu precisar fazer alguma coisa, eu preciso de um carro mais econômico. Eu não estou aguentando pagar a gasolina desse carro que eu estou. E eu não estava reclamando, estava fazendo uma oração de filho. Senhor, me dá mais um carro, eu preciso de mais um carro mais econômico. Eu não vou vender esse carro aqui, porque esse carro é da minha mulher. Mas eu preciso de um carro para eu poder trabalhar, fazer as coisas, né? Andar por aí. E eu não sei te explicar, mas eu comecei o mês sem R$1 na conta. Peguei todo o recurso que eu tinha para a gente conseguir pagar as contas da igreja. Eu não sei te explicar como foi, mas ontem eu recebo uma mensagem do rapaz que eu tinha vendido um carro para ele. E ele fala assim, negão, você não quer comprar o carro de mim não? Eu falei, negão, o que eu tenho aqui é isso. Ele falou, fechou, passa aqui amanhã e pega o carro. E exatamente o carro que eu precisava. Deus abençoou a minha vida. Nossa, irmão, você não tem animação nenhuma mesmo, né? Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que Deus só liberou o carro porque eu estava alinhado com a visão do que Ele queria. Esse carro está na provisão de Deus, é em prol a visão do que Deus tem. Esse carro não é meu luxo, não é status, não é para que eu cresça, não tem nada a ver com isso. Esse carro é do Senhor, é para viver a provisão de Deus, em prol a visão de Deus. Se você decidir, Deus movimenta todas as coisas para abençoar a tua vida, irmão. Vai ter para construir a cidade, vai ter para levantar as portas e também vai ter madeira para construir a sua residência. Se você quer encerrar essa série entrando na visão de Deus, eu quero viver a visão de Deus. Qual é a visão de Deus para essa igreja? No momento, a visão de Deus para essa igreja é construir todo o kids lá em cima, é arrumar toda essa igreja para as crianças terem um culto abençoado, é colocar ar-condicionado lá em cima para as nossas crianças, é colocar ar-condicionado para os nossos adolescentes. Eu quero entrar na visão de Deus. Essa é a visão de Deus no momento para esse lugar. Só que existem milagres que só vão acontecer quando você decidir participar daquilo que Deus quer fazer. Se foi o que Mardoqueu disse para Esther: socorro e livramento virão de outros lugares se vocês não quiserem participar. Ei, Esther, socorro e livramento vai vir de todos os outros cantos, mas se Deus te colocou no governo hoje, é porque Deus quer usar a tua vida. Eu quero participar da visão de Deus. Eu quero entrar na visão de Deus. Eu quero participar daquilo que Deus está fazendo. Se você é uma dessas pessoas, de forma racional, não emocional, sai do seu lugar e vem aqui na frente dizendo: eis-me aqui, eu me alisto hoje para o reino de Deus. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero entrar na tua visão. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, vamos adorar o Senhor.